fantástica. Uma perguntinha. Quando você fala de criptomoedas, que eu escuto quais são essas criptomoedas dos índices aí que estão sendo? É curiosidade para Então entender vamos qual é. lá. Cada índice tem um índice. Eu vou falar do nosso índice na Hash Invest. Eu acho que Sim, eu fico mais é o mais confortável exato. e tenho mais Sim, sim. propriedade. Quando a gente montou a empresa, lá em 2017, a gente criou um índice. Na verdade, a gente já vinha brincando, fazendo backtest, enfim, com as 5 principais criptomoedas do mercado, com alguns critérios, liquidez, um mínimo de exchanges que negociassem, possibilidade de fazer armazenagem em cold wallets para ter a segurança, enfim, com rebalanceamento mensal. Então, toda virada de mês, a gente vai lá e deixa 20% em cada uma. Né? O Bitcoin sempre esteve, as outras moedas... O critério principal é tamanho, não é? O critério principal tamanho, é market capitalização, cap. Market cap. É o principal. São as E 5 qual maiores, que era, sempre, né? das 5 maiores, qual que era o racional? E continua sendo. A gente se baseou muito, estudou muito a história lá das .com, né? Quando veio, no início dos anos 2000, aquela, de certa forma, podemos chamar bolha das .com, tinham milhares de empresas .com. A maioria lixo, mas tinha coisa interessante lá no meio. Ninguém sabia dizer, até então, quem que seriam os vencedores daquela maratona, né? Então, a gente fazendo este rebalanceamento mensal, a gente captura os ganhos e minimiza as perdas de outras moedas também relevantes através de um índice. Então, acaba que o índice ele tem por objetivo bater o Bitcoin. E se a gente vê num histórico em termos de valorização, isso sempre fazendo paralelo para moedas fiduciárias, né? Vamos falar assim, para poder fazer essa mensuração, ele vem batendo o Bitcoin. O índice nunca vai performar tão bem quanto aquela moeda que melhor performou em um determinado período, porque ela é diluída pelas outras. Mas em longos períodos, o índice tende a performar melhor do que qualquer moeda de forma isolada. Então a gente brinca, para quem é Bitcoin, só Bitcoin, vamos falar assim, eu vejo o Bitcoin como reserva de valor, proteção patrimonial, esse é o Bitcoin. O Hash5, que é o nosso índice das 5 principais criptomoedas, é uma forma de você ganhar dinheiro. Vamos falar, o Bitcoin é para você não perder dinheiro, você tem o Hash5 para ganhar dinheiro. Ou seja, aumentar para o você ganhar Bitcoin. dinheiro para comprar mais Bitcoin. Exato. Não, é assim, nós somos relativamente puristas, mas no fundo, isso é o que nós até, enfim, algumas vezes até fizemos, talvez só o Alan é que não, né? Mas pelo menos eu e o Dolph, de certeza, o que nós Não me queremos é ter mete aí nas suas... Não, o que nas suas nós orgias queremos... aí, né? Falcatrua. Não, o Dolph também, O que nós queremos é ter o máximo de bitcoins, né? Ele vai botar só o dedinho, calma. E às vezes, de uma forma quase de cassino, fazemos uma tentativazinha ou outra em shitcoins para aumentar o Bitcoin. Mas vocês tentaram fazer isso de uma forma mais, pelo que eu entendi, até me parece um algoritmo, enfim, interessante, que é uma forma estruturada. Deixaram o mercado... Assim. No fundo, deixam o mercado meio que orientar, não é? Ou seja, as 5 maiores de cada momento mostram o que é que o mercado está avaliando. Vocês vão seguindo isso e portanto, não estão fazendo aquele investimento na shitcoin do momento que está a 0,0001 e vai subir para 0,00002. Não, vocês estão só já lidando com as muito grandes, numa tentativa de que elas em cabaz cresça um pouco mais do que o Bitcoin sozinho e pronto, mesmo quem quer só ter Bitcoin eventualmente poderia fazer um jogo. Mas espera, tem que deixar claro uma coisa. Tem que deixar claro uma coisa. Só para... enfim. Vamos colocar aqui na mesa o que o Gerson mesmo falou para não passar em branco. Você disse que o índice
ele superou em fiat, mas o índice não superou o rendimento do BTC ele próprio, certo? Até porque isso não Não, seria superou, possível. porque superou. como que eu mensuro o Bitcoin? Já em Vamos falar BTC, assim, quem está superou. mensurando... Ivan, deixa só explicar. Se você tem 10 BTCs e vende os 10 BTCs para comprar uma posição no índice, você vai terminar com 11 BTCs, vá. Ou seja, superou. Por exemplo, como que funciona índice? E a gente chama, transforma o Bitcoin em um índice até para ser comparável, porque o índice ele funciona em pontos, ele não funciona em dólares ou reais, enfim. Então, eu peguei uma determinada data, 0, e falei que o índice do Hash5 vale 1.000 pontos e o índice do BTC vale 1.000 pontos. Os dois valem 1.000 pontos na data 0. Uhum. Só que a partir dali, cada um tem vida própria, né? Como é que o índice sobe ou desce? Ele sobe ou desce em relação a esses 1.000 pontos, mas eu preciso considerar a precificação em moeda, em uma moeda de referência, que daí é a moeda estatal, vamos dizer assim, para fazer esta precificação. E quando eu vejo em longos períodos, o meu índice do Hash5 está batendo uma valorização, ele comparado com o índice do Bitcoin puro, ele está lá valendo 3, 4 vezes o que está o índice do Bitcoin puro. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Então, ele teve uma valorização num longo período de tempo. Não, em BTC também. Em BTC também. O benchmarking do índice do Hash5 é o Bitcoin. Vamos falar assim, quando a gente oferece um produto para o nosso cliente, uma carteira administrada, que vai seguir o índice Hash5, eu cobro uma taxa de performance. Como que funciona a taxa de performance? Você tem que ter um benchmark. Né? O benchmark então, é o Bitcoin, né? Para a gente, o benchmark é o Bitcoin. Que não, legal, na nossa cabeça não podia ser diferente. Legal, só que se você vai nos fundos, os fundos não têm o Bitcoin como benchmark. Os fundos têm um produto só. Né? Eu tenho, quando eu digo que somos porque as pessoas são diferentes. Né? Eu tenho que oferecer uma gama de produtos. Claro, então, a gente oferece outros produtos, além do índice e do Bitcoin. Claro, mas quando eu digo que somos puristas, é no seguinte, e aí acho que posso falar pelos 4. Nós acreditamos que as shitcoins valem, no longo prazo, 0. Tá? Isso não significa que você não possa fazer um cassino, né? Que é isso que eu estava brincando de dizer, que você, de repente... sente que há ali uma oportunidade com risco e sem nenhum fundamento, mas apenas oportunista de fazer uma comprazinha rápida e depois uma venda depois de um tweet do Elon Musk ou qualquer coisa assim. Não, mas a Dogecoin é um exemplo, isso a gente concorda. Que safado, a Dogecoin... tá fazendo isso. Exato. A Dogecoin, assim, você brincar, sabe que aquilo vale apostar... 0. Você sabe que vale 0, sabe que é ridículo, é uma palhaçada. Daqui a um tempo vai mesmo valer 0, mas às vezes você quer aproveitar ali uma oportunidade. Isso é uma forma super arriscada, mas no fundo de tentar aumentar a posição de Bitcoin, né? Fazendo o cassinozinho. É isso que eu estava brincando com o Dove. Eu já fiz algumas vezes isso, a maior parte me arrependi. Mas às vezes a pessoa não resiste e tal, acha que tem ali uma oportunidade de aumentar Bitcoin, que é no fundo esse objetivo. Vocês fazem isso de uma forma muito mais estruturada e com menos, diria eu, com menos volatilidade, porque pegam só já gigantes e vão meio que seguindo o mercado. Pronto, acho interessante. Desculpa, Becas. Gerson, você tem um gráfico para mostrar... alocação, como a variação, a performance, como isso foi, porque para mim, sinceramente, já que vocês estão querendo entrar, tá. Mas se você entrar lá no site, você tem a simular. Você pode colocar o valor que você gostaria na data inicial que você gostaria
e ver como no gráfico plotado lá, Qual é o se site? esse valor tivesse sido colocado em Hash5, em Qual é Bitcoin, o site? em CDI, www.hashinvest.com.br. Porque para mim, sinceramente, no curto prazo eu posso até entender que uma aposta, como o Becas está chamando de cassino, possa eventualmente funcionar, e aí acho que é um fator sorte, enfim. Sim. Mas no longo prazo, a partir do momento em que a gente tem os halvings e o preço do BTC ele descola totalmente das shitcoins, eu não vejo como no médio e longo prazo qualquer índice possa superar em BTC. A gente não dá para falar em fiat porque... Sim, porque a gente... mais de uma época, né? Mais de uma época de Mas 210 eu estou mil falando, blocos. eu tenho que precificar para poder botar no índice. Mas qual que é o ponto? Eu concordo com vocês no ponto das shitcoins de forma geral. É cassino, tem milhares, né, de shitcoins que vêm e vão desaparecer. E o conceito que a gente coloca, que nem eu falei, voltando lá no racional das .com, a gente acredita que tem outras que também têm valor, só que é difícil você fazer uma aposta certeira. Então, quando você pega e faz uma aposta única, nesta ou naquela moeda, se você errou, foi a zero, né? Com o rebalanceamento mensal, a gente sempre garante que nós vamos estar com as 5 maiores. Então, vamos supor que por um determinado momento, uma das... tomara que o site funcione aí, que ele estava passando por uma atualização, eu não passe vergonha. Eu estou aqui vendo o índice comparado com o Bitcoin, eu estou vendo aqui. Vou colocar 1º de janeiro de 2018 aí, né? E simular R$1.000 que a gente investiu. Aí você tem que rodar para baixo. Eu acho que é uma página que é mais fácil, hein? Em vez de simular. Você vai a investimentos. Aí, ó. Mas aqui aí dá para ver. Então você tem lá. Se tiver colocasse R$1.000 no dia 1/1/2018. Tira o CDI, aí tira o você tem os valores, mas deixa só embaixo você tem o gráfico, né? Deixa só o hash 5 e Bitcoin. Tira CDI, tira Bovespa aí. Pronto. Aí. Tá vendo? Então, neste período, o Bitcoin está performando bem acima. Mas, dependendo do horizonte, obviamente você vai ter situações bastante bem acima. Diversas. Põe aí 1 de janeiro de 2017, você vai ver diferente. Vamos agora, né? 2017 põe agora. Põe 2020. Põe agora, não, janeiro de 2021. Não, vamos ser... não dá para brincar com isso. É o que eu tô falando, sempre não dá para ficar testando para ver quando consegue quando vamos melhor, conseguir simular melhor. Não, mas isso acho que é interessante, ou seja, no longo, apesar de tudo, o Bitcoin bate esse índice. 2018, no médio é que não, 2017, mas no longo bate. Não deu. Vamos ver 2020. Então, mas aí bate certo com o que era a nossa perspectiva empírica, que é, ele bate no curto, mas não bate no longo, hein? Não é? Aí bateu, mas só no curto. Talvez no curtos. Ou seja, um ano bate, mas 2, 3 anos já não. Mas não é todo Mas se você pegar mais antigo, o índice começou desde não é todo ano, é um ano a cada 4 anos. Então, se você pegar em outubro, desde outubro de 2016, ele bate também. Então, assim, é relativo. Eu não estou querendo vender peixe nenhum aqui de índice ou do Bitcoin, não é esse o propósito. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe, sim, uma dinâmica de mercado. E são produtos diferentes, com objetivos diferentes, né? Assim como a gente passou a oferecer recente stablecoins lastreadas em dólares, onde a gente vai lá e coloca uma rentabilização nas liquidity pools, né? Nas finanças descentralizadas. É outro produto. A rentabilização, obviamente, não é comparável, até porque não tem a volatilidade das criptomoedas. Há qualquer coisa de estranho aí no gráfico, não é?
Aí no prazo mais longo já está outra vez. Mas há qualquer coisa aí. É porque isso você está considerando 2017. Isso é um... que foi atípico, novembro de né? 2016. Não, que ficou desde 1/11 de 2016. E como tem o rebalanceamento mensal, às vezes você pega uma estilingada de uma outra moeda e no mês seguinte a gente rebalanceou, ela despencou e a gente ficou só com a ascensão e não ficou com a queda. Então, o que eu acho que está na cabeça de vocês é que não existe esse rebalanceamento, isso não é automático na cabeça, né? Vocês estão se apegando à performance de uma determinada moeda. A gente teve um momento que a XRP deu uma estilingada. Muito maior do que o Bitcoin. Você está apostando que a dominância, entre aspas, estaria diminuindo no Bitcoin, aumentando nas altcoins, e por isso é possível continuar... Não necessariamente. Não necessariamente a dominância. A dominância, eu acredito, na verdade, que o Bitcoin vai seguir com a dominância, mas eu estou embutindo uma possibilidade você de ganho. Diminuindo a proporção da dominância. Você acha que está não, a dominância está todo diminuindo? Mês não acho, pelo contrário, acho que a dominância do Bitcoin está aumentando, mas o fato é, no índice, todo mês eu volto a 20% a cada uma das criptomoedas. Ao longo do mês elas oscilam. Tem mês que o Bitcoin dispara, mas tem mês que você tem alguma outra moeda que dispara. Aí virou um mês, todo mundo volta a 20%. Então, às vezes, eu pego a estilingada para cima e não pego a queda que vem depois. É curioso isso. Eu estou ainda digerindo a informação. Que acho que a simulação não é muito boa, porque ela pega... É como se você tivesse rodado o Ethereum, que não é o que você acabou de falar, não é, né? Não é o fato. Não, todo mês muda, né? Muda. Vamos falar assim, o Ethereum se eu nunca saiu. O Ethereum, né? no dia da IPO lá dele, sei lá, do ICO dele, é óbvio, ou seja, você fez uma bolada, né? Porque você comprou a moeda, que nem tivesse comprado o Bitcoin, digamos, quando ainda não valia nada. Ou seja, se a gente colocasse, né, rentabilidade de Bitcoin desde a sua inserção até... Mas eles já só pegam os grandes, né? Então eu acho que também nunca tem uma valorização assim muito... Não, mas isso aqui não é grande. Bitcoin Cash é um... Não está no índice. O Bitcoin Cash não está no índice. Ele já esteve, não está mais. É isso que eu estou falando. Teve quando era uma das 5 maiores. Ele já esteve quando era uma das 5 maiores. E depois saiu. Os únicos dois que nunca saíram é o Bitcoin e o Ethereum. Os outros 3 já rodaram. Sim. Entendi. BNB, por exemplo, curioso, é super recente. É difícil de tentar ver como é que seria o comportamento, porque é uma carteira móvel, né? Mas é interessante. Exatamente. Enfim, tem que haver produto para todo tipo de gosto. Tem que haver produto para todo tipo de também, gosto. Eu estou assistindo com curiosidade também. O simulador, justamente, ele dá um pouco dessa... Dá para brincar, porque não é você pegar quais são as moedas que estão no índice hoje e ver a valorização delas, porque é dinâmico. E todo mês você tem um rebalanceamento. E dependendo da dinâmica de mercado, você tem uma troca de criptomoeda no índice. Não, e sabe o que é que me surpreendeu? Eu esperaria, assim, sem uma análise profunda, eu esperaria aquilo que estávamos concluindo, até talvez erradamente, que era, o índice bate só em determinados períodos curtos, mas quanto maior o período, mais o Bitcoin se sobressai. Mas, na verdade, o período maior que vocês têm aí, desde que o fundo surgiu, ele bateu o Bitcoin. Né? Não é fundo, curioso. Desculpe o detalhe regulatório, mas não é índice, fundo. É um índice. Índice. O índice não sei, novembro ou dezembro de 2016, outubro de 2016. Desde aí ele, na verdade, bateu. Né? Essa parte é que é curiosa. Mas é curioso, não sei, eu teria que olhar para os números com mais calma e digerir. Depois mas vocês podem brincar. É interessante, é bom que existem essas opções. A ideia não era nem entrar tanto no detalhe. A gente nem falou de impostos, de instrução da Receita Federal do Brasil, enfim. Mas eu confesso que esse assunto é muito mais divertido do que falar de impostos. Concordo. Sim.
Não, que legal. Eu acho interessante haver este tipo de... haver uma série de produtos diferentes para diferentes tipos de pessoas e de instituições, e cada um com o seu pitch, né? Não tenho nada contra, pelo contrário. É engraçado que Querem os falar de bancos, impostos? Não. os Eu não bancos sei quanto tempo nós já demoraram, estamos falando. Bitcoin não, mas quando a ideia de criptomoedas, por algum motivo, agrada a eles mais, né? Por que será? Porque será o que mundo eles da quem? diversificação, Não, é a a diluição. diversificação é uma questão cultural. Cara, isso É aqui é Então, ainda cultural, assim, imagina Doc. que Eu tenho um pé no mundo financeiro e há sempre uma máxima que se diz que você diz não há almoços grátis, não é? Mas na verdade há um almoço grátis. O almoço grátis é a diversificação. É o único almoço grátis que existe. Em que, se você estiver falando, por exemplo, de ações de empresas, é que neste caso nós temos um bias porque não se aplica, dado que nós não acreditamos em nenhum a não ser um, né? Mas se você estiver falando de empresas, Apple, Amazon, Facebook e tal, se você tem 5 empresas com a mesma expectativa de valorização, você, se investir nas 5, tem um almoço grátis em vez de se investir só numa delas. Porque se a expectativa é a mesma, a expectativa do investimento nas 5 tem o mesmo valor esperado de investir só numa delas, mas com menos volatilidade, variância. Né? E vai um pouco além. Você tem o rebalanceamento. Vamos dizer, lá atrás, você não sabia que hoje ia ser o Facebook, a Amazon, a Tesla, Sim, a Microsoft. Mas hoje a gente sabe que vai ser o Bitcoin. A gente tem certeza. Claro, mas ele eu está estou lá. dizendo E ele está cabeça... lá, mas talvez tenha mais alguém. E vão Mas falar, não, não, você cravar a pedra eu não hoje, digo que quem não vão mais existir é esse outras alguém? criptos. A gente só disse que não vai existir outro Bitcoin. A gente não consegue... Não, outro Bitcoin não vai porque existir. tudo em Bitcoin terms vai acabar perdendo, entendeu? Não, isso eu também acho. O que eu estou dizendo é a cabeça do cara financeiro, é isso que eu estava dizendo, não tem nada a ver com Bitcoin. A cabeça do cara financeiro é essa da diversificação. Não é? É uma Mas eu pessoa queria que só fazer um parênteses. Eu concordo quando se fala que não vai ter outro Bitcoin, mas várias criptomoedas elas têm finalidades diferentes. E algumas não têm por objetivo substituir o Bitcoin. Não, todas Tem têm a mesma finalidades finalidade. diversas. Todas têm a mesma finalidade, é tirar Bitcoin de quem tem Bitcoin. Essa é a única finalidade. Essa é uma forma de ver, mas não é a forma que a gente enxerga. Mas a gente concorda que o valor Bitcoin é Bitcoin. Como eu falei lá, é o Pelé, não vai mudar. Não, você acha que ele é o Pelé. A gente não acha que é o Pelé. A gente acha que o Bitcoin é toda a liga. O futebol, ele é o futebol. É o jogo. Na verdade, vocês não acham que ele é o jogo, vocês acham que não existem outros jogos. É diferente. Outros jogos. Não, no mundo em que só existe futebol, ele é o futebol. É isso. Não, outros jogos existem. Tem peteca, entendeu? Tipo, tem... bolinha de gude. Tem. Esses joguinhos menores. Mas tem cada um com seus gostos. Não que eu com certeza, seja fã de peteca, mas sem julgamento nessa questão. Mas, enfim. Não é julgamento de valor nesse sentido. É uma questão de diferenciar o que é dinheiro do que é qualquer outra coisa. Porque se qualquer outra coisa pode inflar a quantidade de dinheiro que existe, dinheiro deixa de ser dinheiro. Não mudamos nada, estamos igual aí, pior. Mas que daí vamos pegar no conceito. O conceito de dinheiro está mudando. Então, dinheiro deixa de ser dinheiro, dinheiro já deixou de ser dinheiro há muito tempo. Mudou, mas agora dinheiro é uma convenção. Então, o que a gente quer dizer é que o conceito de dinheiro mudou em 2009, quando o Bitcoin começou, e não muda mais, porque não tem como você criar um Bitcoin novo. Então, nessa ideia, a gente não consegue imaginar um substituto, um competidor, alguma coisa, enfim, que você possa misturar numa cesta e chamar da mesma coisa, entendeu? Por exemplo, chamar Bitcoin e Ethereum, as duas coisas de cripto. A gente acha que cripto é uma invenção, é um nome para shitcoins. A gente não gosta da palavra cripto. Eu entendo. E isso continua sendo uma convenção. Trazendo para o assunto que a gente deixou de falar, você está alinhado com a Receita do Brasil. Isso sim. O que não a Receita Brasileira criou códigos. E que tem valor e tem um valor Exatamente. real.
É engraçado Então, que a deixa eu só Receita pegar do a tua Brasil deixa e trazer foi pra nesse Receita. caminho, né? A Receita criou códigos específicos para criptomoedas de forma geral. Esse ano, para o imposto de renda relativo ao ano passado, até então não tinha, e ela criou um código para o Bitcoin, 81, e criou outro código para outras criptomoedas e outro código para utility tokens. Interessante. Vamos falar assim, a gente A pode... Receita distinguiu, é verdade, é curioso, hein? Como é que você vê A isso? gente pode falar de filosofar. Vamos falar disso. É super divertido. Vamos entrar em NFT. Pô, tem um mundo de coisa para fazer, para falar, que é divertido. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você queria falar. Eu tô mudo, não. Você queria falar do questão de impostos, e agora você falou de como a Receita distinguiu, né, BTC de criptomoedas. Quer falar um pouco disso, Gerson? Esse é um assunto chato, mas o que eu acho que é legal e é importante, e a gente, como coloca, estou falando do ponto de vista empresarial, é um investimento, né? Então, impostos fazem parte, que no Brasil não existe regulação específica e não existe tributação específica para o Bitcoin, e nem para as outras criptomoedas. Mas, enfim, não existe, vamos falar do Bitcoin para vocês ficarem felizes, não existe regulação específica e nem tributação específica. Então, acaba caindo na regra geral. E a regra geral, ela ainda é benéfica, né? Até então, entrava só como um código 99 na ficha de bens e direitos, mas o imposto você pagava só se você tiver operações de venda que superem R$35 mil dentro de um mês. É muito melhor do que o benefício que você tem com ações, que a limitação é de 20 mil, né? Então, não importa o lucro que você teve, se você vendeu a menos de R$35 mil, você não precisa pagar imposto. Isso deve mudar? Deve. Né? Em 2019, a Receita fez uma instrução normativa, que é a 1888, assim, mal feita, mas não deixa de ser um começo. Não ouviu ninguém do mercado, né? Teve uma consulta pública, um monte de contribuição, não ouviram, enfim. Dá para dizer que ela é bastante precária, não vou falar que não serve para nada, mas praticamente não serve para nada. Poderia servir, estou falando com o chapéu da Receita, né? Mas praticamente não serve para nada, mas de certa forma ela tenta começar a entrar ali, botar um pezinho no território. Aí agora a gente teve recente... Desculpa. Quando você fala não serve para nada, você pode explicar Eu estou falando que ela não tem estrutura para processar a informação, ela foi construída de uma forma que tem muita conta solta, você não consegue cruzar muita coisa com muita coisa. Qualquer negócio que envolva criptomoedas, para ela é exchange, e ela foi construída para exchange. Então, o nosso negócio não está... a gente tem a obrigação acessória, porque para a Receita a gente é exchange, um serviço de custódia é exchange, qualquer coisa que faça qualquer tipo de serviço relacionado ao Bitcoin ou criptomoedas é exchange. Então, ela foi muito mal constituída. Não que ela não possa evoluir. Ela dá um trabalhão do cão para todas as empresas do setor no Brasil, ela joga um monte de obrigação acessória direto na pessoa física que nunca ouviu falar que existe essa instrução, né? Se você operar com uma exchange no exterior ou no peer-to-peer, acima de R$30 mil, você tem que fazer a declaração mensal lá para a Receita, e em tese com multas pesadas, só que a Receita não consegue nem fiscalizar, acho que nem processar essa informação. Eu não sei o que eles estão fazendo com isso por enquanto, mas é um fato que a Receita é a primeira instituição, vamos dizer assim, de governo que começa a se mexer. E não por nada, mas porque está de olho em arrecadação. O Brasil está quebrado. Da onde tiver chance de puxar dinheiro, tem que puxar. Você acha que há chance da Receita querer tributar mais-valia sem venda? No Brasil, a gente fala que até o passado é incerto, né? Então... Há algum ativo onde isso aconteça, onde você seja tributado pela valorização, mas sem que tenha feito a venda? Algum ativo? Tem. Por exemplo, se você tem uma conta no exterior, imóvel não.
Aí depende um pouco de mais-valia, da pessoa física. Mas vamos falar assim, se você tem uma conta no exterior em dólares, uma conta nos Estados Unidos na pessoa física em dólares, se você fizer algum investimento desses dólares, você é tributado, inclusive, pela variação cambial, mesmo que você não realize. Esse é um exemplo. Então, por isso que quem manda dinheiro para fora para investir no exterior faz isso através de instrumentos mais robustos, como offshores, enfim, trusts, porque não fazem direto na pessoa física, porque existe uma complexidade, um imbróglio aí tributário que não faz sentido. Então existe. Mas será que se poderia cair nesse extremo ou acha que não? Isso é tipo o pesadelo de quem declara. Eu acho pouco provável, mas eu estou falando com base 100% em achismo. Sim. Eu acho mais provável que a Receita tenha que colocar uma alíquota diferenciada para venda ou para realização de lucro com o Bitcoin. Só que a Receita ainda não tem ferramentas para fiscalizar isso. Então, vai muito de cada um. Nós orientamos nossos clientes a, independente do valor, incluir lá na declaração. Porque cada pessoa, enfim, tem uma realidade, um objetivo, enfim. Na hora que ela realizar, às vezes era um valor pequeno, que nem precisaria ser incluído na declaração, abaixo de R$5.000 você não precisaria incluir. Só que vamos dizer que você comprou lá atrás R$500 ou R$1.000 e esse valor hoje é um valor representativo para aquela pessoa. Ela vai ter dificuldade de comprovar a origem. Então, a nossa recomendação é declare todas as suas criptomoedas na declaração de imposto de renda para evitar dores futuras. Eu sei que isso vai um pouco contra a filosofia vamos falar assim, do contra o governo ou do liberalismo. Agora, você declarar, você pode ser 100% dentro da regra, da realidade ou da regulação ou dos impostos, mesmo tendo 100% do seu patrimônio em Bitcoin. Então, as pessoas tendem a pensar que Bitcoin foi feito para lavar dinheiro, foi feito para financiar terrorismo. Cara, assim, que tem crime, tem, que tem picareta, tem, e tem muito. Agora, o Bitcoin, ele tem muito mais novas virtudes do que alguns poucos velhos problemas. Os problemas não vieram com o Bitcoin. Os problemas já existiam. Agora, o Bitcoin trouxe virtudes que não existiam. Então, a internet é exatamente um paralelo. Cara, o que tem de golpe pela internet tá louco, mas o que ela trouxe de desenvolvimento é imensurável, né? Então, assim... o único problema são as pessoas. Mas é isso sempre. O ser humano vai ser sempre o ser humano, enquanto houver ser humano. O exemplo da internet eu gostei, realmente é cheio de golpes, né? E na verdade é uma máquina de progresso gigante da humanidade, né? E a pessoa pode olhar para um lado ou para olhar para o outro, né? Mas na verdade o lado importante é o do progresso, né? E Bitcoin é a mesma coisa, né? Eu vejo assim, lembro do meu pai. Pô, meu pai, 70 e poucos anos, não é um senhor, e ainda mais quando a gente começou a utilizar, no início dos anos 90, nós começamos a utilizar a internet em casa. Eu era criança ainda, mas meu irmão foi fazer um intercâmbio, foi morar fora, então a gente mandava e-mail, aquele internet de escada, né? Agora, pergunte se meu pai colocava o dado do cartão de crédito na internet. Óbvio que não. Tá louco? Isso é um risco danado, né? Vão roubar tudo. E hoje você fala, hoje tem banco que você não existe, é banco digital, você só vai acessar pela internet, seja pelo celular, pelo aplicativo. Então, assim, o Bitcoin é a mesma coisa. Hoje, cara, isso aí é coisa de bandido. É o mesmo processo que os bancos estão passando gradativamente e a dores, todo mundo vai passar. Daqui a alguns anos, todo mundo vai ter Bitcoin. Hoje, nós somos o que? Menos de 2% da população.
Exatamente. Bem menos, acho. É um caminho sem volta. Eu diria que é 0,5%. Não, é interessante, interessante. Bem, não sei, pessoal, eu acho que cobrimos bom. muita coisa. Isto, inclusive, Muito pode bom. render mais do que um episódio. Muito Não bom, é, Gerson. Ivan? Obrigado. Vai mesmo, vai mesmo. Eu sou, vamos falar assim, cofundador e sou habilitado na CVM, enfim, mas eu sou diretor na empresa, minha função executiva, eu sou diretor de risco e compliance. Né? Então, como o tema era muito mais voltado Obrigado. para esse assunto, sou eu, mas Uhum. já vou colocar todo o nosso time à disposição. O Luiz é um cara de tecnologia, assim, entende muito. Dependendo do tópico, nós temos outras pessoas que podem vir bater um papo com vocês, que pode ser legal. Muito legal. Muito legal. Obrigado, Gerson. Muito bom. Eu queria entender aí o Node de Ethereum, como é que funciona. De repente podiam me chamar para entender como é que... Se estão conseguindo rodar o Node. Está tudo em ordem. Então, Brincadeira. a gente pode... É uma brincadeira que a gente tem entre bitcoinheiros que ninguém consegue rodar Node de Ethereum. Eu acompanho também. Eu vou falar assim, eu acompanho, eu entendo e eu curto as brincadeiras, apesar de eu ainda ser um híbrido do mercado tradicional. Né? Vai passar. Eu não sou purista que nem vocês, mas Vai ser. Quanto mais os governos e o sistema financeiro internacional seguem nesta loucura, nesta insanidade, que o preço talvez seja impagável, mais eu me distancio do mercado tradicional e mais me aproximo desse novo mundo. Só que o que eu queria dizer para vocês é que não existe ou não existirá mercado tradicional e novo mundo. As coisas serão uma só. Eu concordo com isso. Eu concordo. Vai haver um merge. Vai haver um merge. Só faz sentido isso acontecer. Certamente. Enfim, é que é difícil, cara. Quando eu vejo criptomoeda, só deixa eu me explicar, né? Por que eu fico assim, triggered, né? Com essas coisas. É porque eu vejo que existe nem percebeu. Tendência... Não deu não para perceber. Não, de leve, mas de leve. Uma tendência aí tipo, já na mídia há muito tempo, a gente sabe, né? Blockchain, não Bitcoin, foi a primeira. É o primeiro. É uma programação quase, né? Não para as pessoas que estão na área, as pessoas que estão fora, as que ouvem de lado, né? Blockchain não Bitcoin, blockchain não Bitcoin, blockchain não... A ideia agora é criptomoedas, né? Criptomoedas, Bitcoin é criptomoeda, criptoativos, criptomoedas, e daqui a pouco vai vir a criptomoeda, blockchain estatal. É inevitável, ela vai vir e vão falar que agora a gente vai resolver o problema. E as pessoas ela vai vir, mas muito provavelmente do mesmo jeito que ela vier, ela vai embora. Porque... Não. Isso a gente sabe. Eu vejo não sabemos, mas assim, eu vejo a programação sendo feita. O que é uma criptomoeda estatal? Com essa programação. O criptomoeda estatal é igual à moeda estatal, não tem diferença nenhuma. Não, eu entendo. Mas Dov, continua teu raciocínio, por favor. Termina aí. Sorry. Não, é uma questão de social, né? Como as pessoas vão aceitar essa nova criptomoeda. As pessoas vão falar, agora sim, agora o Banco Central resolveu o problema. Quanto tempo eles vão conseguir? É um con game, né? A moeda atual, Fiat, é um con game, está chegando ao fim. O pessoal já está perdendo crédito, a confiança, né, nela. Isso e todas as outras criptomoedas, todos os outros, e o Bitcoin incluído, né? Claro, no longo prazo, eu não tenho dúvida que o Bitcoin ganha. Isso não é o meu problema. O problema é que isso atrasa, né? Cada vez mais, e quanto mais a gente, como é que fala? Apoia essa narrativa ou ajuda, né, a difundir isso de alguma forma, eu acho que a gente perde, né? Como usuários de uma rede, da rede Bitcoin, eu falo como usuário, né? Não tenho nenhum outro interesse na rede além de ser usuário da rede Bitcoin. Então, eu acho que eu perco porque o efeito de rede ele vai ser diluído, ele já é diluído entre diversas... Mas ele já não era diluído, partindo do princípio que as pessoas que não entendiam continuam não entendendo essa parte, portanto, continuam desinvestidas dessa skin in the game, nessa questão do Bitcoin? Tipo, já não era, entendeu?
Já não tinha esse Eu efeito acho de que é o rede acumulada. processo. O caminho que as coisas forem seguindo vão dizendo as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão de se acelera, desacelera, mas que é um processo e que vai ter bastante buraco na estrada. Isso é sabido. Enfim, vocês que também já estão há algum tempo nessa vida sabem disso, né? O final de semana, assim, é um soluço o que passou. Quem está entrando agora, meu Deus, o que aconteceu? O sonho acabou, enfim. E a gente sabe que nada mais do que um buraquinho na estrada. Então, é um processo, e isso chegar em adoção em massa e como que as coisas vão se desenvolver, vai levar tempo ainda. E eu confesso que cada vez eu acho que esse tempo está chegando mais perto, mas eu não me arrisco a dizer se isso é coisa para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Depende muito do rumo que as coisas vão seguir, né? Se vamos falar assim, o sistema monetário internacional do jeito que a gente conhece hoje, a gente sabe que está indo para o buraco, mas vamos falar, os Estados Unidos têm muita bala na agulha para queimar ainda antes, né? E não só os Estados Unidos. Então, se vai ter uma reinvenção do sistema e ele não vai chegar a quebrar 100%, é uma possibilidade também. Então, eu acho que o problema do sistema não é a forma, é a falta de reservas mesmo, falta de reservas reais. E por isso que ele naturalmente... Mas isso é um pouco das modificações do sistema. Né? O dinheiro fiduciário ele já foi lastreado em ouro. Já foi, há muito tempo não é mais. Hoje ele é lastreado em confiança. Né? Ele é puramente em confiança. Aí cada país tem seu motivo para ter a confiança que tem ou que não tem. E é isso que faz a gente ter uma expectativa que o real vai evaporar primeiro. O dólar vai perder valor, mas o real vai primeiro. Então, mas assim, então, e para alguém que não entende de tecnologia e acredita em políticos, ainda está... Ou seja, se o cara vem falar, agora fizemos a blockchain, que é que nem o Bitcoin, a mesma coisa, igualzinho, descentralizado, pode confiar. Agora vai ter um limite. Ninguém vai poder mudar esse limite. Tecnologia. Confia em mim, é a mesma coisa. Confia em mim. Cara, Cara, isso que eu tô falando. É um con game. É difícil. Quando a gente não sabe diferenciar Bitcoin do resto, da xepa, a gente termina perdendo a oportunidade assim, que o Bitcoin está fornecendo aí para gente. Ou pelo menos atrasando muito essa oportunidade. Pode demorar mais 50 anos. Os caras podem enrolar aí a humanidade, mas 50 anos. Ou não pode, porque o cara pode fazer isso e no mês seguinte ir lá e confiscar a tua moeda. Vamos falar assim, depende de como o negócio for construído. Cara, a confiabilidade foi para o brejo em minutos. A chinesa, uma das primeiras moedas digitais de Banco Central é a chinesa, né? Que está já em teste há algum tempo. Uma das funcionalidades que eles testaram agora recentemente foi data de validade. Imagine, quer dizer, como é que alguém pode achar que isso vai concorrer com Bitcoin? É inacreditável, tipo, não, porque nós queremos dar um voucher ao cara e ele tem que gastar, porque se não gasta, perde. Vai ter data de validade aquele dinheiro. Então, o number go up, não tem como você copiar do Bitcoin. Mas, Alan, o que eu estou dizendo é que ele nem precisa de entrar em coisas complexas. Eles ainda estão começando e já estão inventando coisas que automaticamente que já fazem são piores. Ninguém querer aquela porcaria, exatamente. Mas tem, vai ter, isso que você está falando também não deixa de ser uma realidade. Eu brinco, de certa forma, que existe um pouco de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é aquela que a vítima passa a ter um afeto ao seu agressor. E a gente tem um pouco disso. Vamos falar assim, você pode pegar a pessoa mais simples, não precisa entender de mercado financeiro, não precisa entender de investimento, a pessoa vai falar mal do governo, vai falar mal do banco, vai falar mal de todo mundo. Daí você fala assim, cara, hoje existe uma alternativa
para você ser dono do seu nariz, dono do seu dinheiro. Ah, mas o governo não está carimbando isso aí. Não tem o FGC? Então, assim, é um paradoxo. Mas... Essa é uma boa. Síndrome de Estocolmo é uma boa maneira. Vou reter, vou anotar essa no caderninho. E tem mesmo, é real, hein? Tem mesmo. É real. A maioria das pessoas imposto ao preço que paga, não se aventura porque não conhece e porque justamente o governo não garante. Então, é real. Sem contar as pessoas que não têm conhecimento e fazem besteira tentando fazer sozinho, que também tem muita gente. Mas isso é outra história.